As tensões entre os dois países, falo da Rússia e da Ucrânia, culminaram em uma ampla invasão do território ucraniano pelas forças russas. Vocês devem ter acompanhado, aliás, vocês devem estar acompanhando esta guerra. As tensões entre esses dois países alcançaram níveis assustadores, senhoras e senhores. É algo sem precedentes, a ponto das forças militares russas começarem a atacar a Ucrânia na madrugada da quinta-feira, dia 24. E ela trabalhou em 3 níveis, em 3 modais. Ela foi pelo ar, no modal aéreo, ela foi pela terra, no modal rodoviário, e ela foi pelo mar, no modal marítimo. A razão é muito complexa. A razão dessa guerra é complexa e levaria muito tempo mesmo para a gente tentar clarear sobre as razões pela qual a Rússia e o governo russo estão protagonizando esta guerra. Fato é que a Rússia invadiu a Ucrânia, que tem 44 milhões de habitantes, e eles precisam de cobertura de oração. Eu acho que é o nosso dever como cristão orar, não apenas pela Ucrânia, mas pelo bom senso da Rússia e seus governadores. O mundo está assistindo este terror, este caos vivido pela Ucrânia. E o pior é que nós estamos assistindo tudo isso como se um filme, sem poder fazer nada. Nossas mãos estão atadas, nossos pés estão amarrados, nos sentimos impotentes. Estamos assistindo o drama sendo vivido pela Ucrânia e não podemos fazer absolutamente nada. Nada, senhores. Já pregava Daciolo sobre a nova ordem mundial e ninguém abria a boca para falar que ele estava certo, respaldá-lo, mas ao contrário, fazia dele piada e chacota. Olha aí, presta atenção que eu vou falar. A nova ordem mundial está tomando corpo. Exatamente. E quando a gente fala de nova ordem mundial ou ordem mundial, nós estamos falando de um contexto extremamente egoísta, nós estamos falando de relações políticas arranhadas, um jogo de poder, nós estamos falando de economia internacional, nós estamos falando, em suma, de um jogo literalmente em que vai vencer o mais forte, e esse mais forte tomará o poder. O certo, na minha ótica e na minha humilde opinião, era o mais forte proteger o mais fraco, desprovidos, desprotegidos e vulneráveis. O mais forte protegendo o mais fraco. Eu penso que os países mais fortes deveriam proteger os países mais fracos, mas é uma humilde opinião. Nenhum homem, seja ele quem for, nenhuma nação, seja ela qual for, tem autoridade suficiente de atingir de maneira periculosa, horrenda, cruel, intimidar uma nação, um país, neutralizar 44 milhões de pessoas por um ato extremamente político e egoísta. Já falei, nos sentimos impotentes diante de tudo que está acontecendo. Não podemos fazer absolutamente nada, não temos armas bélicas capazes de derrotar e de confrontar a Rússia. Mas nós temos uma arma que a Rússia não tem. Nós temos a oração. Nós cristãos estamos sendo convidados diante do que nós estamos vendo pela TV, aqui pelo YouTube e em todos os grupos e redes sociais. Nós estamos sendo convocados a orar. Nós estamos sendo convidados a orar. A Bíblia se cumpre, senhoras e senhores. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, verso 7. Diz a Bíblia através de Jesus que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Então isso não é novidade. Nós, quando estamos vendo isso, incapazes com os nossos braços e pernas, com as nossas forças, de ajudar, devemos na verdade dobrar os nossos joelhos e começar a clamar. Porque isso não vai atingir apenas a Ucrânia e os 44 milhões de habitantes que nela existem. Na verdade, vai atingir o mundo de maneira econômica. A área econômica do mundo será atingida. E isso não é revelação, isso não é profecia, isso é um fato.
Esta é a ideia da nova ordem mundial. Sendo assim, digo mais uma vez, devemos entrar em oração. E sem cessar, vai melhorar, apóstolo? Não sei. Mas podemos ter a certeza que na oração seremos protegidos. De alguma forma seremos livres. De alguma forma sairemos vivos. Ou quem sabe mortos. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. A Deus pertence o dia de amanhã. Mas o fato é que nós, crentes em Cristo, estamos sendo convidados, confrontados, convocados diante do que nós estamos vendo a orar. Esse é o nosso dever. Eu gostaria que você deixasse seu like, claro, óbvio. Nosso canal precisa disso. A inscrição é importante? Sim, é muito importante. Mas eu gostaria que você compartilhasse com muita gente. Eu estou aqui no meu canal usando este espaço, este momento, para conclamar, para convidar você que me assiste, você que me acompanha, mais de 10 mil pessoas que me acompanham aqui, mais de 10 mil pessoas que me acompanham no meu Instagram, juntando essas pessoas, mais a que vocês irão compartilhar, vamos entrar em oração, porque esta guerra vai atingir literalmente o nosso solo pátrio. E esperem para ver, isso não é revelação e não precisa ser profecia, é fato. Basta olhar por uma ótica espiritual e por uma ótica econômica. Fica aqui meu comentário. Deus em Cristo os abençoe. Deus em Cristo as abençoe. Saúde e paz.